a nossa embaixatriz Daniela Kessler, com o nosso mago do marketing, Ivan Severo, e o nosso Rui Barbosa, Ricardo Barcelos. Eduardo Fontoura, o seu humilde apresentador, está aqui para, mais uma vez, abrir o Sala de Mediação do Instituto ADR Brasil. E hoje nós temos como pano de fundo conversas difíceis. Então, todo mundo tendo 4 metros de distância, 6 metros de distância, seguindo o distanciamento social que nós não aguentamos mais, mas estamos com tudo para isso. Hoje vamos falar sobre conversas difíceis. E vejam bem como estão todos na sala. Quietos. Sem saber o que está acontecendo, só porque aquela luz vermelha está dizendo, gravando. Todo mundo ficou quieto. Não, a conversa difícil passa por momentos de silêncio. Verdade. E reflexão. Grande Ivan. Você já começou uma conversa difícil. Eu tenho uma frase que eu aprendi, não sei se de advogado, é o silêncio eloquente. Às vezes o silêncio, ele fala mais do que muitas palavras. O problema é uma ferramenta. O problema das conversas difíceis é engolir sapo, porque o sapo vira um monstro dentro da gente. E aí que começam as doenças, o ressentimento, a contração, a comunicação vai por água abaixo e os conflitos aparecem. Então, por trás da maioria dos conflitos... O Ricardo falou no sapo, agora me veio o gif aquele do sapinho dando... Por trás de um conflito, normalmente tem uma conversa difícil que não foi tida, se é que se pode conjugar. Sim, porque a conversa difícil acaba dando resultado, né? O passo à frente, adianta, não fica parado, não fica engolindo o sapo. Pessoal, tem um gifzinho rodando aí agora no WhatsApp, que é o sapo dando voadora. Então, o sapo não dá para ser engolido, o sapo está se defendendo, e nas conversas difíceis é isso que acontece. É um passo adiante. Mas o assunto é sério, né? Não é brincadeira, o assunto é sério. Até o nosso subtítulo aqui, vocês me perdoem não trazer direto a banda, é Destruindo Muros e Construindo Pontes com Conversas Difíceis. Então, é mais ou menos isso, saindo de dentro de nós mesmos, com os nossos problemas, e podendo comunicar de uma forma correta para que o mundo possa entender, e assim a gente constrói pontes. Mais ou menos isso, né, Ricardo? Tu é o mestre aqui, né, cara? O que tu disser eu acato. Não, o senhor é o nosso mestre, Rui Barbosa. Quem me dera, quem me dera. Rui Barbosa é autor da célebre frase, aquela do justiça tardia não é justiça, né? Que é um mote importante para quem quer promover a mediação como nós, né? E eu acho que mediação tem tudo a ver com conversas difíceis, e talvez seja o maior desafio do mediador é superar, né, os desafios e criar forças, né, internas, vamos dizer assim, imbuído de enfrentar essas conversas, porque é aí que está a solução do problema. A solução do problema vai aparecer, só vai aparecer muitas vezes se essas conversas difíceis acontecerem. Caso contrário, vai ser só uma viradinha de página, mas fica todo aquele ranço para trás, né? Então, é um assunto bem, bem bacana e eu até estava revisitando aqui o livro do nosso amigo Douglas Stone, Bruce Payton e Sheila Hinn, que é um best-seller, Conversas Difíceis, né? E faz um tempo já que eu li, mas eu abri aleatoriamente uma página que diz assim: a vida é muito curta e a lista de coisas para fazer é muito longa, né? E a lista de conversas difíceis, quando fica muito longa, é que a vida fica complicada. Então, não sei o que vocês pensam, Dani, Ivan, vocês ainda estão em módulo reflexão ou já estão em módulo comunicação? Modo espelho, estamos refletindo. Tá certo. Pode falar, Ivan. Eu acho não, eu tenho certeza de que a mediação é o lugar para se ter uma conversa difícil. E mais do que isso, quando a conversa está difícil e não evolui, né,
A mediação é o lugar perfeito, e se aqui há alguma chance para a evolução, acho que o melhor lugar é uma mediação. Eu gosto de dizer que a mediação é o papel de um bom mediador, entre outros, um papel bastante importante do mediador, que muita gente diz, confunde às vezes, mediador é o negociador. Não. Eu gosto de dizer que o papel do mediador é remover as barreiras que impedem uma boa negociação. A negociação acontece entre as partes. E o meu papel é resolver, tanto quanto possível, a dificuldade dessa conversa, de identificar por que ela é difícil, onde ela está difícil, por que ela se tornou difícil, o que pode ser feito para que ela se torne mais fácil. E isto removido, é muito mais fácil depois de discutir um ponto ou alguma questão pontual da mediação. O sofrimento, a dor, a ansiedade, a angústia, a irritação, a raiva, a vingança, não estão no bem que está em discussão. Estão na conversa difícil que não houve. Uau! Sabe, Ivan? Ivan, Primeiro, hein? né? Ok. Olha, com Agora essa, minha humilde contribuição depois disso. com essa eu vou me retirar, cara. Tchau, Porque, gente. cara, Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Tá legal Vamos esse voltar evento. agora a falar do meme do WhatsApp. Oi? Muito bom. O assunto está encerrado, Ivan. O Ivan resumiu com muita propriedade. Sabe isso que o Ivan trouxe, que eu acho bem interessante, que às vezes a gente comenta, né? Qual é, assim, por que a mediação muitas vezes ela é melhor ou mais indicada para do que uma negociação? Apesar de que a negociação, em tese, ela seria muito menos custosa. Ela tem menos custos de transação, de tu, enfim, ter o contato com outra parte, não precisar de uma pessoa intervindo, tu ter mais fácil acesso. Ela é toda menos custosa em teoria. Mas o que acontece? São justamente essas barreiras, que seja emocional, tu não conseguir, enfim, separar isso nessa relação, que o mediador vem, então, justamente para trabalhar isso. Às vezes, até o despreparo da pessoa para negociar. O despreparo técnico, o despreparo em conhecimento, muitas emoções juntas, e tudo isso, inseguranças, nervosismo, desconforto em estar com aquela outra pessoa que tu já não está numa situação confortável e agradável. Então, assim, até especialmente nessa questão de equilibrar a conversa, né? O mediador, ele tem essa capacidade, então, de equilibrar a conversa, equilibrar o local da fala. Já no início, na abertura, ele diz como é que tem que se dar aquela conversa ali, como é que as partes, os momentos que elas têm para falar, o tom que deve ser aquela conversa sem agressividade. Então, acho que tudo isso que o Ivan trouxe vem muito dessa figura do mediador. Ele conseguir, então, organizar essa conversa para que ela consiga ocorrer. Que, eventualmente, essas barreiras, né, que as pessoas têm quando não tem um terceiro neutro ali no meio e que seja tecnicamente capaz, né, capacitado, às vezes não consegue ir com facilidade, por muito embora pareça ser menos custosa, né? Acho que é bem por aí. Realmente o Ivan resumiu muito bem aí. Deixou pouco para a gente falar. Eu não vou falar mais. Porque eu acho que vem daí, né, essa questão do mediador ser um facilitador da comunicação entre as partes. E se você agrega outros conceitos assim, mais sofisticados em relação, por exemplo, à negociação, né, aquela distinção, aquela diferenciação que se faz da escola de Harvard, né, em relação à pessoa, do interesse, da posição, o que é valor, o que é preço. E isso que o Ivan colocou, de ali dentro tem vingança. Vingança não faz parte de nenhum tipo de negociação. Não tem como nem mensurar, não tem como quantificar o valor da vingança, né? Do ressentimento, da injustiça, né? Essas questões subjetivas, elas, se ficar nesse nível, não é uma mediação, é uma DR, né? O mediador está ali assistindo uma DR
ex-marido, ex-mulher, entre ex-sócio e por aí vai. Não é esse o propósito, né? E nem o propósito de saírem abraçados, felizes por toda a vida, mas simplesmente de realmente tirar essas barreiras, fazer com que a comunicação aconteça, porque aí sim existe uma chance muito maior de se chegar a um resultado que acabe sendo proveitoso para ambas as partes, né? E nesse sentido, não tem como não enfrentar as conversas difíceis, e o Eduardo tem aí várias técnicas que eu acho que era legal compartilhar com a gente, Eduardo, as tuas técnicas, né? Não olhar só a árvore, enxergar toda a floresta. Então, pessoal, atenção, que agora nós vamos verificar 127 técnicas de conversas difíceis do Eduardo Fontoura. Número 1. Obrigado, Ivan. Vai ser difícil Ficou até chegar constrangido lá. Pois então, fica 127. Oi. Vamos falar em 127 palavras, então, né? Mas então, Bruce Patton, no Conversas Difíceis, ele traz uma... o livro não é registrado como um livro de neurolinguística, mas ele tem lá nos agradecimentos um trecho para o John Grinder, que é um grande escritor com relação a conversas difíceis, a neurolinguística. E o agradecimento que eles trazem a Grinder é exatamente por ele ter ensinado a eles 3 pontos de perspectiva em qualquer debate: o meu, o seu e o do observador. Na conversa difícil, na verdade, o que acontece é que as emoções se batem de uma forma tão contundente no nosso sentimento que, de algum modo, nós nos sentimos criticados, culpados ou desvalorizados, mal vistos, enfim, uma série de questões que nos traz um sentimento muito grande, que nos tranca, nos barra a perspectiva do outro ou do terceiro, e se cria um conflito pela falta de uma condição de chegar a um diálogo. Então, basicamente, o que nós precisamos na área da mediação como mediadores, é trazer nossas conversas difíceis essas 3 perspectivas, que parte A vai ter uma, parte B terá outra, e até mesmo que é neutro e não dando pitaco para nada, o mediador lá é um ser humano e, evidentemente, que ele é uma outra perspectiva. Mas ele não está lá para dar nenhuma observação nesse sentido. No mundo, é isso que acontece. Então, nós temos, no mínimo, 3 perspectivas e, evidentemente, cada observador é multivariada, porque podem ser múltiplas partes. Cabe a nós, mediadores, sempre levarmos à mesa a existência dessas perspectivas. E graças a John Grinder e a habilidade dos 3 autores, Difficult Conversations, eles nos trouxeram essa, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, mais mastigada e com exemplos maravilhosos, caso a caso, condições onde nós podemos analisar sempre esses 3 pontos. Então, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, com a dica do Ricardo Ornelis, a boa palavra do Ivan Severo. Primeiro ponto que a gente sempre tem que estar trazendo é uma carta aberta na mesa. Existem 3 perspectivas, no mínimo, naquela sala. Evidentemente, a do mediador não interessa, mas as partes que estão envolvidas lá precisam saber que isso acontece. E tem que deixar as emoções de lado para poderem, de uma forma qualificada, ou mesmo, pelo menos valorizada, porque não adianta eu simplesmente entender a perspectiva do outro lado. Esse é um outro ponto que aí chegaria adiante. Não adianta simplesmente entender a perspectiva do outro lado, não tem empatia por essa perspectiva. Porque senão não se cria rapport. E aí não se começa o diálogo. E sem o diálogo, a conversa difícil nunca será travada. Então, como mediadores, nós temos que instigar essa, vamos dizer assim, essa sequência química, praticamente biológica da conversa, alguma coisa orgânica num relacionamento para superar momentos difíceis no conflito entre partes. Então, seriam esses os 2 centros que eu traria pela instigada do Ricardo e do mestre Ivan. É por aí, né? É por aí, porque realmente... E aí eu acho que tem um trabalho
de autorreflexão do mediador, de se blindar um pouco, né? A gente sabe que neutralidade não existe, né? Mas a gente tem que aprender, ou é ideal que se aprenda, né? O bom mediador, assim como o bom advogado, ou em qualquer profissão técnica, né? De separar o que eu sinto quando eu ouço determinada coisa, determinada história, determinada versão, como aquilo bate dentro de mim e me conecta com memórias minhas próprias e reações que eu teria como se eu estivesse vivendo um problema que é do outro. Então, essa separação que o Eduardo menciona entre o observador e os agentes, né, os protagonistas, que são as partes, é muito importante e uma ferramenta que acaba facilitando muito o diálogo, né, entre as partes, ou eventualmente, que a gente sabe que é uma outra técnica que se usa na mediação, é trabalhar separado, né? Eu assisti várias mediações em que as partes não se reuniram. Tem pessoas que acham isso um absurdo, mas se no fim do dia o conflito está resolvido, não é tão relevante assim as partes se encontrarem, sobretudo se tratar de uma mediação empresarial e não propriamente, né? Empresarial e principalmente de contrato de trabalho, né, Ricardo? Onde existe vamos dizer assim, um desequilíbrio muito grande entre as partes. E aqui na Califórnia, sobretudo, não existe mediação conjunta em relação de trabalho. Ela começa e termina sem uma parte olhar para a outra. Eventualmente existe um final caso o trabalhador, vamos dizer assim, uma das partes se sente ofendida e dentre os acordos é um desagravo verbal, algum pedido de desculpas que tem que ser no mesmo local. Eventualmente isso acontece, mas efetivamente isso é uma outra, tem que se travar uma conversa difícil. Aí eu posso pular até uma segunda qualidade ao mediador, além de criar esse ambiente orgânico de equilíbrio para que as partes consigam entender as perspectivas e criar o rapport entre elas, é o mezanino. Ir ao mezanino e olhar nessa uma perspectiva a mais sobre isso pela sua experiência de como os conflitos se originam e como eles se desenvolvem. Então, subindo um pouco e indo acima, que para o inglês americano é going to the balcony, e aqui se traduziria de uma forma, vamos dizer assim, livre para indo ao mezanino, para lá de cima observar como é que a dinâmica daquele conflito está acontecendo. E, enfim, aí vamos seguindo, vamos dizer assim, uma série de 127 ferramentas. Que, hoje sim, só vamos explorar uma ou duas, as outras 120 a gente deixa para o resto. Tá me surrando com isso. Não Eu fiz uma proposta de fazer técnicas. um trabalho para ele, Ricardo, de colocar umas 36 ferramentas num projeto, ficou super entusiasmado. E agora já virou 127. É como eu me sinto, entendeu? Estamos tendo uma conversa difícil aqui, estamos ajustando quantas técnicas tu vai usar. A gente não usa a técnica do joelhaço, essa a gente não usa, né? Não. Nem a do relhaço. Nem a do relhaço, essa também não. Não. Já foram Mas superadas. Isso faz parte de um novo modelo de, não vou dizer justiça, mas de ferramenta para a justiça, né? Eu acho que já foi o tempo de que eu brigo com alguém e levo para um terceiro que decida quem está certo e o outro paga tudo. Eu acho que hoje nós precisamos muito mais de entendimento, de ajustes da relação em si. Não estou dizendo que ela vai continuar, né? Não necessariamente nesse ponto, mas nós somos hoje podemos ser mais rápidos na solução do conflito e resolver ele de uma forma mais abrangente, até que possa, sim, permitir o andamento de uma relação. Se for num caso de família, uma briga de sócios entre amigos, né? Eu conheci um empresário, sócio de uma agência de propaganda, que quis desfazer a sociedade com um amigo deles. Dois eram sócios, montaram a agência junto e eles ficaram uma agência conhecida, de grande porte. E eles, então,
chamaram um mediador para conduzir a separação da sociedade, não porque eles precisavam de lei, precisavam, enfim, de um suporte jurídico, isso eles tinham, porque eles faziam questão de continuar a ser amigos depois dessa separação. Então, eu disse assim, olha, eu quero um mediador porque eu quero sair daqui sendo amigo desse cara que foi meu amigo a vida inteira e montou tudo isso comigo. Eu não faço questão de não ter uma conversa difícil e sair daqui bem. Muita coragem, né? Muito legal. E assim foi feito, numa agência de propaganda bem conhecida. Eu conheço também um casal que se separou, né? Aliás, mais de um até, que se separou, mas continuaram sócios do negócio, conseguiram fazer essa separação, vamos dizer assim, o que é o casal, propriamente dito, o que é uma sociedade entre duas pessoas que se admiram profissionalmente. Né? Não, é um sinal de maturidade. Até ouvindo o Ivan falar e me lembrando de um livro que eu li recentemente que trata de empresa com propósito, né? Empresas que trabalham o conceito de stakeholders, né? De que a empresa não é simplesmente uma máquina geradora de lucros, mas é mais do que isso, lucro é mais do que isso, né? Vai além das fronteiras da empresa, né? E existem muitas empresas que têm políticas, né, ambientais, de proteção da comunidade, etc., salvaguardando sempre o interesse dos sócios, evidentemente. E uma das explicações é que está acontecendo um amadurecimento da sociedade, né? A sociedade está ficando mais velha, né? Hoje você tem a pirâmide está quase se invertendo, então tem uma quantidade enorme de pessoas muito mais maduras, muito mais experimentadas e, por que não dizer, mais inteligentes do ponto de vista emocional, que conseguem trabalhar de uma forma melhor questões como, nesse caso, o desenvolvimento de um negócio, mas fiquei pensando, será que isso também não acontece? Ou não é um campo fértil para que a mediação aconteça, exatamente porque as pessoas estão enxergando isso que antes não se enxergava, era transparente? O que vocês pensam a esse respeito? Silêncio. Conversa difícil, ficou todo mundo quieto. Pois mas é um silêncio com muito sentido. Realmente é um tema difícil porque qual é a minha tomada de decisão, qual é a minha perspectiva com relação a isso? Eduardo, desculpe te interromper, mas o que os pais diziam antigamente? Engole este choro. Engole esse choro. Você sabe que eu estava lendo um livro que até... Não foi meu caso a minha mãe e meu pai não, mas a minha mãe me assista. É feito em comic book, mas não é ele não é para, vamos dizer assim, para criança, que se trata da segregação japonesa quando depois do ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos, no Havaí, e que foi o primeiro ataque que o americano sofreu num solo americano, mas não no continente, e toda essa segregação se vem e se fala assim, mas por que o pessoal, os japoneses não se revoltaram? Porque evidentemente eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Então a falta de informação não te dá um direito de ação. Mas eles tinham toda a razoabilidade do direito deles estarem exercendo o direito de falar que não estavam se sentindo bem tratados. E eles tiveram esse direito. Mesmo que com todo o isolamento e a segregação que acabou acontecendo, houve o direito de se falar. E o livro hoje foi escrito por uma pessoa que protesta, é um manifesto, na verdade, pelo que foi feito. Ou seja, a comunicação ainda aconteceu naquela época, mesmo que tenha sido alguma coisa muito complexa, muito difícil. Vocês imaginam estar preso com umas 120 mil pessoas dentro de vários campos, você não sabe o que está acontecendo, mas ainda tem o direito de dizer o que estava acontecendo lá. Evidentemente que isso não existia nos campos que existiam na Europa, em função do nazismo. Então, não existe como se colocar alguma coisa assim diferente, mas
o que o autor traz no livro é exatamente o fato dele poder ter o direito de ter dito que não concordava com aquilo que estava acontecendo, porque ele era um cidadão americano e ele tinha o direito de dizer isso. E as autoridades não tinham como calá-los, porque, evidentemente, existe nesse país o direito do livre discurso e de se encontrarem, e que foi mantido mesmo que dentro de campos de segregação. Entra a palavra do que nós estamos dizendo, que o silêncio, em alguns momentos, é muito difícil. E nós temos que gritar e falar. E o que acaba acontecendo nos conflitos é exatamente o fato de não se aceitar muito o silêncio, e como se o silêncio seria uma passividade, mas, na verdade, o silêncio seria uma ferramenta. E, com todas essas emoções, quando se fala, na verdade, se fala em tom de protesto. E aquele protesto, quando vem de alguém do outro lado da sala, vamos dizer assim, ou de contraposto, quando nós sentimos esse protesto, a resposta que o ser humano traz é um protesto também. Então, é natural que exista esse combate. Eu estou trazendo, talvez, alguma coisa alienígena ao nosso contexto aqui, para trazer, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte entender, e quando se for mediador, ou se for negociador, entender e passar isso para o seu cliente, para que ele tenha conhecimento do que está acontecendo no cérebro dessa pessoa, e que ela possa, então, entender por que essa verbalização num tom de protesto, que muitas vezes incluem palavras de desacato, de baixo calão, mas é a forma como o ímpeto se traz a se defender algum tipo de direito que se entende que está sendo restringido naquele momento, seja um direito contratual, seja um direito de relacionamento, seja o que for, legal ou não, porque existem situações que acabam se indo para a esfera do ilegal e acabando redundando em alguma coisa pior ainda. E aí eu digo, como uso arbitrário das próprias razões, acabar redundando numa lesão corporal e acabar, talvez, num homicídio culposo. Enfim, uma série de figuras penais que podem se enquadrar nisso aí. Cabe a nós, como mediadores e negociadores, como instrutores, levarmos esses assuntos à baila, ou trazermos, né? Ou levarmos a bailar. Acho que a conversa difícil, ela é o ponto de, talvez o ponto de partida, o ponto de chegada, mas seguramente é o ponto que tem que ser atravessado para poder a mediação acontecer, né? Ou seja, bem-vindo, e talvez essa seja uma frase de consolos ou de incentivo aos mediadores, né? Bem-vindo às conversas difíceis, né? Porque são essas que vão te dar a inspiração, se aquilo aterrizar legal, né? Não dá para permitir um quebra-pau dentro de uma sala de mediação, mas ventilar, né? E ter essa escuta ativa e fazer essa separação da pessoa, das posições, do conflito, e tentar entender um pouco mais o que é esse grito de dor, com certeza vai facilitar muito, né? E aí as pessoas tendem a chegar num nível onde a conversa se torna possível Deixa eu contar uma para vocês. Desculpa aí, Ricardo. E a cooperação comece a acontecer, né? Diga. Ferramenta em mediação. Esses tempos eu estava fazendo uma online aqui, e aí me caiu uma chave inglesa, porque eu estava fazendo um negócio. Você sabe que aqui na Califórnia vocês têm que fazer tudo, né? Não inventa de chamar alguém para fazer, porque vocês vão perder meio mês de salário. E aí, então, estava eu lá, para uma chave inglesa aqui, e aí na descontração eu levantei para ele: você sabe o que é isso aqui? E aí eu olhava, é a varinha mágica do mediador. A gente tem ferramenta para tudo. E aí, Ivan, eu não tinha 127 naquela hora, eu só tinha 36. Eu disse, essa é uma das outras 35. As 127 ainda estão em desenvolvimento, estão em fase experimental, entendeu? Ok. Me lembrei do jogo aquele detetive, o Eduardo com a chave inglesa na biblioteca. Eu fiz a brincadeira do coronel, era o Coronel Mostarda na Senhor biblioteca. Mostarda com chave inglesa na biblioteca. Mas essa técnica da varinha mágica é interessante, né? Você chega e faz assim, plim! Como você enxerga o futuro depois desse conflito resolvido? Plim!
muito engraçado, sabe o quê? Que eu uso um outro fundo, um outro virtual background. E aí, então, quando eu passava a chave inglesa de um lado, eu ficava assim, eu ficava sumindo. Sabe? Quando eu ficava na minha frente, ela ficava... E aí eu falava, não tá vendo, tá vendo, não tá vendo, tá vendo. Mas, enfim, isso é uma outra ferramenta, pessoal, descontrair. Mas saber quando descontrair também. Tá? Porque senão, Exatamente. quando o assunto é muito sério, não tenta fazer alguma gracinha, ou seja, quando estiver em algum momento borbulhante, não tenta fazer alguma gracinha para tentar esfriar, porque vai ser jogado água gelada na fervura e vulcão vai aparecer. E aí vocês vão ser responsáveis pela erupção. Então, na hora, na falta de alguma coisa para fazer, sabe o que se faz? Cafezinho. Silêncio. 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 A gente começou em silêncio, mas fazer silêncio não é fácil. É fácil. Mas vamos dizer assim, a Pivô está certo. Ó, 35 ferramentas são diversas e a 36ª é silêncio. Só que essa é um coringa para outras 90 situações. Ou seja, é mais do que Bombril. O próximo sala de mediação vai ser só em silêncio. Só em silêncio. Em silêncio. Vamos Nós vamos praticar o silêncio. Exercer o silêncio, exatamente. Vamos compartilhar o silêncio. Compartilhar o silêncio. Eu sugiro que ao invés de manifestações corporais. Isso, manifestações olhar, corporais. Contato visual. Exatamente. E vai ser em podcast ainda por cima esse troço. A próxima sala de mediação vai ser um podcast sobre o exercício do silêncio. Técnica do silêncio. A técnica do silêncio. Você sai mudo, entra mudo e sai calado. Sai calado. Mas um dia eu estava conversando praticar respiração. Estava conversando com uma pessoa que estava... Ela falou alguma coisa que às vezes a gente escuta, né? Porque a mediação tem muita conversa. E preciso resolver, sabe? Eu tenho que resolver. Esse negócio de ficar conversa, e eu vou mais longe. Ele falou conversinha, né? Que tem muita conversa. E aí eu disse para ele, essa questão é o seguinte, né? Numa mediação nós temos 2 conversas, que são as 2 negociações. A mais conhecida e a mais óbvia, que é a desejada, é a conversa sobre a posse, sobre possuir, quem possui isso, quem possui aquilo, com quem fica, com quem é, como é que divide, quanto tempo fica, quanto vale. Esta é a conversa da posse. Mas existe uma outra conversa, que é a conversa do ser. Eu quero ser respeitado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser escutado, eu quero ser, eu quero resgatar aquilo que eu sou em relação ao que eu tenho. E esta é uma conversa normalmente até maior do que a primeira, porque quando se resolve essa, a outra é uma consequência. Ela se torna muito mais fácil. E aí eu dizia assim, olha, um advogado, por exemplo, não precisa participar das 2 conversas. Pode participar da última. Ele pode participar da primeira, se ele desejar. Mas não há solução de conflito viável sem essas 2 conversas. Então, quando tu participa de uma conversa que tu não gosta, pode parecer uma conversinha. Não é. Não se iluda. Então, negociar posse e negociar a capacidade possuída e a capacidade de ser, essas 2 coisas fazem parte de uma excelente mediação, né? E uma leva para a outra. Eu fiz uma mediação onde estavam discutindo uma questão entre vizinhos, né? E depois descobrimos, obviamente, que havia uma implicação de relacionamento entre vizinhas que eram muito amigas, de longa data, e de repente pararam de se falar. Não é o caso falar, e nem posso falar sobre a mediação, né? Mas resolvida a primeira parte,
eu perguntei. E a outra, aquela disputa que nós íamos falar sobre quem vai fazer o que e tal. Elas ficaram me olhando assim, como assim? Isso aí eu faço. Deu. Está, então vamos embora. Vamos. Está resolvido. Elas ficaram me olhando assim, mas que insignificância é isso que nós estamos discutindo, que é tu que faz ou eu que faço. Desapareceu. Tem um professor aqui na Pepperdine, que Peter Robinson, que adora o Brasil, pena que não fala português, mas seria uma pessoa maravilhosa de entrevistar, que escreveu um livro chamado Apology, Forgiveness e Reconciliation, né? Desculpar, pedir desculpas e reconciliação. E a importância, né, que a gente esquece da questão do relacionamento, que muitas vezes uma conversa difícil pode começar e terminar só com me perdoa, eu errei. Perfeito. Né? Ricardo, só rapidinho. Já te passo a palavra dele. E ele disse que, muito embora ele tenha escrito o livro e tal, acredite nisso, raramente ele conseguia que no final de uma mediação desse tipo, onde se resolvia a parte patrimonial, se abria uma janela, e que teve uma ocasião que isso aconteceu, que as partes pediram, será que podia nos acompanhar numa última conversa sem os advogados, nada contra os advogados, e aí ele conseguiu fazer com que essa conversa acontecesse. Me desculpe, e sim, não custou meia hora da conversa e as coisas ficaram num outro patamar. Fala, Dani. Não, só puxando esse gancho que tu mencionou de pedir desculpa e perdão, já existem estudos, inclusive, que mostram, e estudos empíricos que mostram a diferença que é um pedido de desculpas. Então, para a gente ver que, depois eu até vou ver se eu encontro aqui, para eventualmente até compartilhar com o pessoal, tem mais de 2 estudos, assim, que, dependendo da circunstância, o pedir desculpa faz toda a diferença. Então, pesquei isso que tu está falando para ver como realmente tem implicação. E tudo que foi dito aqui hoje, está sendo dito, até as questões que o Eduardo trouxe da diferença de observação, é muito importante. E outra coisa que tu falou também da comunicação, a gente falou várias vezes da comunicação, e eu acho que assim, é o ponto mais relevante que tem em momentos de conversa difíceis, é saber se comunicar. Como se comunicar para essa comunicação ser correta? Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre isso, que é um livro que eu adoro, que é o Comunicação Não Violenta, e ali ele já ajuda em várias técnicas de comunicação, inclusive menciona como é difícil a gente ter essa comunicação, essa conversa difícil, como é mais difícil quando é pessoas próximas, né? Quando são com pessoas próximas, especialmente da nossa família. Olha que engraçado, né? Na verdade, a gente tem uma proximidade enorme, a gente tem muito mais dificuldade de ter essas conversas difíceis, e talvez até por isso a grande importância da mediação nesses relacionamentos continuados, né? Então, eu só queria contribuir com isso e dizer que essa questão da observação talvez seja o ponto de partida, o que o Eduardo trouxe, que é muito importante, tu saber que cada um ali tem a sua visão de mundo, tenha uma observa de forma diferente aquela circunstância, né? E saber entender e acolher esse pensamento do outro, que não pode ser diferente do teu, mas, enfim, que dá para, eventualmente, chegar, então, a um denominador comum, tendo diferentes visões sobre um mesmo assunto. Legal, Dani. Muito pessoal, bacana. Deixa eu só uma última colocação. Não posso. Não briguem. Claro que eu deixo, quem sou eu para não Vamos, uma conversa difícil. Não, por favor, Ricardo. Vamos ver uma conversa difícil na prática. Agora não vou falar mais. Gente, ferramenta do silêncio. Ferramenta do silêncio, Eduardo. Pega aí. Toma. Rapidinho. Não existe conversinha. Eu gosto muito de uma frase, não lembro o autor, que diz que nós vivemos num mundo de conversas. Conversas com a gente mesmo, que são os nossos pensamentos, conversas com o resto do mundo, conversas onde se quer buscar o reconhecimento, conversas onde quer se buscar um determinado patrimônio que se acha devido. Nós vivemos nas nossas conversas. Então, realmente, a Dani colocou muito bem, comunicação é tudo. Né? E a gente sabe disso. No fundo, a gente sabe disso. A gente tem conflito conosco mesmo, né?
dentro de nós mesmos existem conflitos. E são conversas. Exatamente. São conversas São que eu estou tendo o conversas tempo que são- inteiro que aqui, estão né? sempre sendo A gente debatidas. se comunicando com a nossa mente o tempo Exatamente. inteiro. Então, não existe conversinha. Tudo é conversa. E vamos ser francamente, até isso faz parte do processo de se preparar, que isso é um tema que o Patton traz no Conversas Difíceis, que é o processo de preparar a conversa difícil. E esse é o processo que existe do conflito dentro de nós mesmos, que algumas vezes o conflito só está dentro de nós, não está do outro lado. O conflito que nós enxergamos, enfim, isso já vai muito adiante. Eu só queria trazer Exatamente. um exemplo que aconteceu na corte de Van Nuys, aqui em Los Angeles, que entra pelo que o Ivan falou e passa pelo Ricardo trouxe. Daquelas duas conversinhas, Ivan, elas são chamadas, na verdade, na posição e no interesse. A posição é aquilo que ele está apresentando, o interesse é que aquilo realmente que a pessoa quer. A pessoa estava querendo um pedido de desculpas, alguma espécie de abraço, enfim, de reconhecimento. E não o pecuniário em si. Que muitas vezes, até quando acontece isso, o pecuniário é doado para algum centro, alguma necessidade. Estava eu em Van Nuys e me veio o processo, e eu olhei a inicial, e quando eu olhei aquela inicial, eu disse assim, alguma coisa está acontecendo aqui por causa dos valores que estavam sendo colocados. E eu sabia o custo de um processo para entrar naquela esfera, naquela corte, e não estava batendo aquilo. Quando me veio o processo, me vieram as partes para a gente começar a conversar, e uma testemunha do caso, que estava acompanhando a ré, veio para mim e disse, não deixa ela sozinha com ele. E eu olhei para ela e disse, desculpa, a parte é que tem que pedir isso, não a testemunha, e a parte estava lá tranquilamente. E que havia uma desproporção. O autor era um afro-americano, na verdade, ele veio da Costa do Marfim, ele tinha 2 metros e pesava 180 quilos, mas de músculo. Um atleta. E a ré era umas 45, 50 anos, 1,60 m, minhonzinho. E eu entendi o temor dela, mas a minhonzinha, a ré, não estava sentindo temor algum. E eu senti dela muito uma linguagem corporal muito interessada em conversar com o autor. E que era o que eu entendi nas linhas da inicial, pela forma como estava colocado, pelo custo que o cara estava pagando para estar lá e pelo que ele estava reclamando, que ele estava vindo conversar com ela. E eu parei aquilo tudo, cheguei, olhei para ele e disse assim, você veio conversar com ela lá. E aí ele disse, eu só queria 3 minutos para poder pedir desculpas para ela. E para dizer, e aí o cara começou a falar. E o troço foi embora, e eu peguei a acompanhante, levei embora, e o estudante que estava comigo na época, o Ricardo conhece aquele saudita de cabelo comprido, Crazy. Saímos e todo mundo me olhou assim, mas vem cá, nós temos que escutar o que está no meio das linhas, nas entrelinhas. Sabe, Eduardo? E abusar da nossa experiência também. Vocês não vão acreditar, mas na mesma corte, essa aí, Van Nuys, que ele está falando, aconteceu uma situação muito parecida comigo. Era o padrasto que tinha se separado da mãe biológica e não via a enteada a quem ele tinha emprestado $5 mil há 10 anos, e aí resolveu entrar na justiça para cobrar aquela dívida. E quando eles sentaram na mesa, a cara de deslumbramento do credor, né, desse padrasto, que não era mais... padrasto, não era mais padrasto. Foi uma coisa assim, ó, ele parecia que estava vendo assim, um milagre acontecendo. Ele, como você está linda, como você mudou, quanto tempo, que saudade. Sabe quanto ela pagou da dívida? Nada. Perdoada. Olha, não precisa nem... Essa sim poderia ser uma mediação em silêncio, porque só a expressão dele, assim, um encantamento, porque ele tinha um... Enfim. Então, gente, histórias todos, de mediação. Isso acontece. As conversas difíceis também são travadas em silêncio, só pela linguagem corporal e pela facial, e o mediador tem que estar atento a isso, entender e ler nas entrelinhas enfim, awareness, sempre ligado. Não sei se na tua época era assim, Eduardo, mas essa mediação acontecia no corredor, assim, né? As pessoas passando, era uma mesa no meio. Existiram períodos com sala, com período do corredor, voltando para a sala. Corredor.
algumas do civil limit, que elas necessariamente acontecem em salas, mas enfim. Mas eu nunca vou esquecer a fisionomia desse padrasto, assim, ó. São experiências enriquecedoras. E eu espero que um dia nós venhamos conseguir fazer parcerias com o tribunal, os tribunais do Brasil, de uma forma que nós tenhamos essa chamada mediação expedita, expediation, onde as partes têm aquele momento para poder se encontrar e conversar em 2, 3 horas para tentar realizar um ajuste, é um momento antes de ir para um julgamento. Eu acho que nós temos condições de fazer isso, e é um sonho do Instituto ADR Brasil, pelo menos pela pessoa do Eduardo Fontoura, de poder ter um contato com os tribunais de justiça e demonstrar essas ideias do que nós aprendemos aqui no sul da Califórnia, de como as mediações surtem efeito numa esfera acima de 60% de êxito. Evidentemente, isso aí poderia, pelos nossos juizados especiais, dar eu não vou nem dizer assim com relação à pauta de julgamento, mas pensa também em ausência de recurso inominado para as turmas recursais. Assim, seria uma carga, um alívio econômico para o nosso judiciário em tempo e para a sociedade aprender como resolver os seus conflitos. Enfim, um dia os nossos sonhos se concretizarão, e por isso que o ADR Brasil está por aqui. Sem dúvida. Amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Ei, eu vou falar no final de cada um. Ivan, o tempo já estourou, mas se você quiser falar, você tem todo o tempo do mundo. Como o Ivan está mais brilhante do que nunca, hoje eu cedo o meu tempo para ele. Eu também, Ivan. Vai com tudo e finaliza com classe. Que não seja em silêncio. Não vou falar para vocês três aí. Vou falar para ti que está ouvindo aí. Tá? Quando uma conversa está difícil, quando tens uma situação de negociação que emperrou, disse, olha, estamos há anos falando disso e não chegamos a lugar algum. Toda vez que a gente se reúne, a gente briga. Quanto mais fala, pior fica. Nós não conseguimos chegar a uma solução e está piorando. E esse é o típico matéria-prima, é o típico trabalho e negociação para ser resolvida dentro de uma mediação, não dentro de um tribunal, né? Dentro de uma mediação. Ficou difícil, travou, não está evoluindo ou está piorando. Não que a mediação tenha a capacidade de resolver, mas se alguém tem a capacidade de resolver, é um mediador. Guarda isso. E seja bem-vindo. Ou pelo menos proporcionar o ambiente para as partes poderem conversar e acharem a solução. Este é o lugar. Obrigado, Ivan Severo. Obrigado, Daniela Kessler. Obrigado, Ricardo Barcelos. Ivan Severo, perdoa-me. Nada. Amigos do Instituto ADR Brasil. Depois. Tá bom. Amigos do Instituto ADR Brasil, novamente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Por favor, vocês tendo alguma pergunta, deixem aí abaixo. Nós estamos aqui aptos a poder responder em tudo que vocês tiverem a sugerir e contribuir. Muito obrigado e espero vocês para o próximo encontro. Sala de Mediação com o Instituto ADR Brasil e todos nós. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.